Nós estamos no meio da Floresta Nacional Olímpica no estado de Washington. Um grupo de homens está discutindo sobre alguma coisa que está matando todos eles. Um dos caras diz que eles deviam ter partido há 2 dias pelo menos, mas ninguém sabia do que se tratava. A discussão vai ficando mais acalorada e a gente tenta entender do que eles estão falando, qual é o perigo, o que é que está matando todos eles. Então um dos caras sugere que eles simplesmente corram pela floresta, tentem ir embora, chegar à civilização, tentar pelo menos. O encarregado diz que é suicídio, mas os homens vão embora correndo e até mesmo ele, o encarregado, resolve fugir, correr desenfreadamente pela floresta e tentar escapar. Cada um por si, sem um plano definido, sem saberem exatamente para que lado ir. A noite então cai. Um dos homens, o que vinha discutindo mais acaloradamente com o encarregado, sofre um tombo. Ele acha que quebrou a perna. O Perkins, o encarregado, tenta ajudar esse cara. O senso de urgência dos dois é visível, contagiante. Nós ficamos desesperados junto com eles, mesmo sem a gente ter ideia do que é que está caçando homens adultos, fortes, madeireiros experientes. Então nós descobrimos, ou pelo menos nós ouvimos o que deixou todos eles com tanto medo. Uma espécie de zumbido de mil insetos, milhares de insetos. Eles olham para cima e essa nuvem de pequenas partículas verdes desce sobre os dois. E nós ouvimos os seus gritos a seguir. Exibido originalmente em 15 de abril de 1994, Quando a Noite Cai é o 20º episódio da primeira temporada de Arquivo X. Escrito pelo Chris Carter e dirigido pelo Joe Napolitano, o episódio leva o Mulder e Scully para o coração sombrio da floresta, onde esse grupo de madeireiros desapareceu misteriosamente sem deixar vestígios. Sem criança, nenhum daqueles homens da introdução sobreviveu para contar história. Inicialmente, a principal suspeita recai sobre ecoterroristas que há anos sabotam as operações da empresa madeireira. Só que logo fica claro que a floresta guarda um segredo muito mais antigo, muito mais letal. Então, ao lado desse agente florestal federal e também de um representante da empresa madeireira, o Mulder e a Scully descobrem a cabana abandonada onde os homens estavam acampados. Os pneus dos carros, dos jipes, foram sabotados, equipamentos destruídos e nenhum corpo. Ou quase nenhum. Enquanto eles investigam os arredores, eles descobrem essa espécie de casulo enorme no alto de algumas árvores. A Scully é içada até lá e se depara com pontas de dedos escapando de dentro do casulo. A noite vem, ela se aproxima, ela chega e o grupo percebe que está sendo vigiado. Não por humanos. Alguma coisa se move nas sombras, alguma coisa que ilumina as sombras, alguma coisa que ataca quando a luz acaba. Em meio a baterias descarregando, lanternas falhando, a floresta cada vez mais opressiva, os agentes lutam contra o tempo para escapar de alguma ameaça não invisível, uma ameaça verde, letal. No coração desse episódio pulsa um dos temas mais potentes da ficção científica e do horror ecológico: a natureza retaliando a ação humana. Em Quando a Noite Cai, não existe entidade sobrenatural, nem tecnologia fora de controle. É só a natureza, primitiva, implacável, silenciosa, desconhecida, cobrando o preço por séculos de exploração. A liberação desses insetos assassinos depois do corte de uma árvore milenar funciona como essa alegoria de um sistema ecológico que, ao ser perturbado, reage com violência. A floresta não é só um cenário aqui, ela é personagem viva, hostil, cega, lógica na sua resposta, como essa força que age por equilíbrio, não por maldade. O Chris Carter constrói aqui uma parábola sombria sobre a fragilidade humana diante dessas forças que não compreende. Os insetos minúsculos, quase invisíveis, são como o tempo geológico, indiferentes aos conflitos humanos, mas fatais quando negligenciados. A escuridão, nesse contexto, ganha contornos metafísicos. Ela é o véu entre o mundo controlado pela razão e o mundo onde o ser humano
é só mais um animal vulnerável. À medida que a luz falha, falham também as certezas, a ordem, a civilização, a razão. A Scully entra em pânico ao perceber que está coberta por aqueles seres minúsculos, mesmo ela que é só razão, só ciência. Restam os instintos, criança. Correr, sobreviver, tentar manter a chama acesa até o amanhecer. Embora tenha sido concebido como um episódio garrafa, ou seja, com poucos personagens, locação isolada, daqueles episódios com orçamento mais reduzido, quando a noite cai se revelou um pesadelo logístico. A equipe filmou nas florestas úmidas lá de Lynn Valley, na Colômbia Britânica, no Canadá, e enfrentou constantes chuvas lamaçais, equipamentos danificados, cronograma espremido pela exaustão física da locação. Segundo o próprio Chris Carter, foi um dos episódios mais difíceis de se rodar na primeira temporada. A ironia é que justamente esse cenário caótico ajudou a criar a atmosfera claustrofóbica, fria, ameaçadora, que marca o episódio, uma floresta opressiva que parece respirar, parece observar cada passo dos personagens. E entre os rostos que compõem esse núcleo isolado, dois nomes merecem atenção especial, criança, sobretudo pelo que eles fariam depois, bem depois de Arquivo X. O Jason Badge, que interpreta o Larry Moore, o agente do serviço florestal que guia o Mulder e a Scully até a zona de perigo, ele se tornaria mais tarde um rosto conhecidíssimo dos fãs de dramas policiais, como o impetuoso sargento Hank Voight de Chicago PD, papel que ele interpreta há anos e cruza constantemente a linha de spin-offs Chicago Fire, Chicago Med. O Badge, curiosamente, é amigo pessoal do David Duchovny desde os tempos de escola e chegou a dividir apartamento com ele no início da carreira. Já o Titus Welliver, que vive aqui, o ecoterrorista Doug Spinney, viria a se destacar como o estoico detetive Harry Bosch na excelente série Bosch do Amazon Prime e se tornou um dos intérpretes mais marcantes de policiais moralmente ambíguos na televisão recente. Engraçado que os dois atores, na verdade, são policiais moralmente ambíguos. E os dois personagens funcionam aqui no episódio como forças opostas. O Moore representa a ordem institucional, ainda que impotente diante do caos. Já o Spinney é a voz da rebeldia, paradoxalmente também da lucidez, que entende o verdadeiro horror que vive ali na floresta. E é nessa tensão entre controle e desespero que a narrativa encontra a espinha dorsal, guiando o Mulder e a Scully por essa trilha onde cada passo pode ser o último. Quando a Noite Cai é um dos episódios mais atmosféricos e mais interessantes da primeira temporada de Arquivo X, embora talvez seja um dos mais subestimados. Não existem alienígenas aqui, nem mutantes, nem experimentos secretos, só a escuridão e o medo do desconhecido. E essa floresta que se fecha sobre os personagens como se fosse uma armadilha ancestral. O horror vem da natureza, mas também da impotência diante dessa ameaça que não pode ser raciocinada, detida com armas, com lógica. É um episódio que cresce com o tempo, com o contexto, ganhando essas novas camadas à medida que a crise ambiental e a sensação de isolamento ganham mais espaço no imaginário contemporâneo. E vale destacar um detalhe aqui, um detalhe técnico que torna tudo isso ainda mais impressionante, mais interessante. Os efeitos visuais dos insetos bioluminescentes foram criados digitalmente, um feito que eu considero impressionante, considerável para uma série de TV lá de 1994. Para os closes, a produção usou fotografias microscópicas de ácaros, o que dá aquele aspecto quase alienígena aos pequenos assassinos verdes que atacam no escuro. Um trabalho artesanal, inventivo também, que contribui para o desconforto crescente dos personagens e nós também como espectadores. Em um episódio onde tudo depende da sugestão, o que está na penumbra, o que a gente não consegue ver claramente, menos é mais. E aqui, menos luz significa mais medo. Então, eu te pergunto, você gostou desse episódio e desse vídeo aqui? Já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal Tramatura para não perder nenhum review dessa nossa jornada por Arquivo X. Comenta aqui embaixo o que é que você achou do episódio e me conta, você dormiria tranquilo depois de ouvir um zumbido e um clarãozinho verde vindo da janela? E ó, eu não quero te assustar não, mas se você não deixar aqui embaixo o seu joinha, pode ser que quando você apagar a luz hoje à noite, uma certa nuvem verde venha se aconchegar a você por debaixo
do casulo, que são os seus cobertores.